Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Utilizei a tua imaginação tal como Einstein fez e muito bem. Hoje vou falar sobre pensamentos, emoções, comportamento. O meu nome é João Rangel Silva e sou licenciado em Psicologia pela Universidade da Maia. Uma forma de olhar o comportamento para o dominar é através destes três eixos que eu partilhei: pensamento, emoção, comportamento. E todos eles se influenciam mutuamente. Há uma espécie de interdependência entre eles. É uma forma de os compreender. Por exemplo, o comportamento que o indivíduo tem vai influenciar a sua emoção. O indivíduo tem medo de se expor em público, de falar para grupos grandes, por exemplo. E ele, ao expor-se a essas situações, ele vai experienciar medo. Contudo, ao fazer na mesma esse comportamento, ao longo do tempo, esse comportamento vai fazer com que a emoção mude. E então o indivíduo vai criar narrativas internas ou histórias mais positivas associadas à exposição em público. Ou seja, se o indivíduo antes tinha emoções de medo para com a exposição em público e ele hoje já se sente atraído e ou, pelo menos, já se sente à vontade, ou mais à vontade, pelo menos está mais relaxado, ou tem um sentimento de maior compreensão pelo que está a passar ali. Isto, então, claro, inerentemente, também vai influenciar o pensamento. A emoção já se modificou, deixou de haver tanto medo, ou deixou de haver medo completamente. Então agora também, por último e menos importante, ou por último, exatamente, pensamento. O pensamento, consequentemente, também vai mudar. Ou seja, o indivíduo, ao confrontar o seu medo, não apenas muda a emoção que ele tem perante o ato que está a fazer, exposição em público, mas também está a contribuir para a modificação do seu pensamento para com falar em público. Ou seja, se antes havia o frame de ter medo de falar em público, ele a passar por este processo e ele já vai descrever uma sensação diferente. Ele já vai ter pensamentos de até nem desgostei, até é divertido falar com o pessoal. Ui, eu antes tinha-me cheio de medo, nem me acredito que tinha tanto medo, afinal não é assim tão fácil, não, não é assim tão difícil. Não foi tão fácil na altura, como tudo hoje, sinto-me bem a falar em público. E através desta riqueza consegue-se compreender também como é que isto está tudo interlaçado, porque o próprio pensamento também vai mudar comportamento e também vai mudar emoção. Por exemplo, às vezes a pessoa está a pensar, nem sei, está a pensar sobre uma tomada de decisão e ela própria diz que está a pensar sobre se vai ou não. Como o pensamento muda comportamento. E através desse pensamento, ela vai definir a ela própria se quer ir ou se não quer ir, se vai ou se não vai. Isso vai inerentemente também desencadear processos emocionais associados a isso. Não quero, não gosto e tal, e a pessoa começa a alimentar aquela emoção, o que vai solidificar ainda mais o comportamento de não ir e o seu sentimento para com a ida àquele sítio. Pode ser fortalecer o não querer, o não gostar de ir àquele sítio, o não gostar de fazer aquela atividade. Então isto é fortalecido. Então nós devemos ter esta consciência intersocial, no sentido de percebermos quando o indivíduo está a alimentar estas narrativas, sejam elas positivas ou de não ir, o indivíduo ele está a fortalecer esse sentimento. Ele está a fortalecer essas emoções de não querer ir ou de querer ir. E pode parecer que não, já está definido que o indivíduo tem essa agência toda. Contudo, nós tendo consciência disto, nós conseguimos perceber que podemos estar a estimular uma narrativa positiva ou negativa, e isso é influenciar o indivíduo. Por exemplo, se nós não queremos que o indivíduo crie uma narrativa de negativa, de não ir, porque nós queremos mesmo que ele vá, podemos posicionar as nossas questões e abordagens de uma maneira onde
evitamos que ele faça construções negativas sobre a ida àquele sítio. Por exemplo, o indivíduo pode perguntar para o outro: apetece-te sair hoje? Sim. Então a partir daí pode construir lançando outra pergunta subsequente. Ou então, não, nem sequer se fala daquele evento que nós iríamos convidar para sair. Porque se for diretamente para o evento final, então pode haver logo essa construção de narrativa sobre o evento final, fazendo com que o indivíduo crie, pode ser criar naquele exato momento, influenciado apenas só pelo estado de humor do dia, ou fortalecer aqueles sentimentos negativos, ok? E também entra aqui a influência social, sem dúvida alguma. Contudo, isto é bom para percebermos nas nossas interações sociais, para termos os resultados que nós queremos, que é a felicidade, maior convivência, alegria, consciência, luz, eliminar o nosso caminho dos outros, se for possível, e, e para com nós próprios. Ou seja, quando o indivíduo está a alimentar uma narrativa boa, ele inerentemente também está a alimentar sentimentos e emoções boas. Quando o indivíduo está a alimentar uma narrativa interna que não é boa, está a alimentar tudo o que é correspondente a isso. Ok? Agora, isto leva tempo. E por isto é que estes conteúdos também podem ser densos. Porque isto não é da noite para o dia. De género, mudei o pensamento, já está. Quando se está a falar de medo, voltando ao exemplo inicial, por exemplo, demora algum tempo. É necessário haver outros processos por parte do cérebro durante o sono, por exemplo, durante o sono, espaço de descanso para o cérebro processar, mesmo sem te aperceberes, aquilo que ele esteve a fazer durante o dia a dia, processar as emoções. Isto pode acontecer sem tu te aperceberes. Por exemplo, pessoas que vão andar a pé, voltas a pé, áreas de processamento emocional do cérebro ativam-se, elas processam emoções, pode ser emoções do passado, de infância, mesmo com 40, 50, 60 anos, ou 30 anos, ou 20 anos, ou 25 anos, estar a processar coisas já de há 5 anos atrás, um mês, um ano, 2, 3 anos, ou mais. Tanto como coisas que aconteceram recentemente, mesmo sem a pessoa saber. É inconsciente, há processos inconscientes que acontecem, processamento de emoções, ok? Por isso é que do nada a pessoa tinha medo, enfrenta o medo e passando umas semanas a narrativa é diferente. Não é necessariamente que o trabalho todo foi feito no enfrentamento do medo e ou na mudança do pensamento, mas sim também houve espaço para o cérebro processar aquilo enquanto estava a dormir e na realização de tarefas apropriadas para isso, que pode ser de tarefa de descanso, vamos dizer assim. Por isso é que normalmente também se diz que o tempo não cura tudo. E há pessoas que dizem que cura. Porquê? Não é o tempo em si, mas sim é as oportunidades que o cérebro tem para processar aquilo que aconteceu naquele espaço de tempo. Então o cérebro tem mais espaço para processar as informações emocionais e sensoriais, tudo, em 5 anos do que em um ano. Contudo, se a pessoa nem sequer se... Já ainda não vou complexificar mais, porque estamos com 8 minutos de vídeo. Muito obrigado. Se quer que eu fale mais sobre isto, comente. Pode apoiar este conteúdo subscrevendo ao Patreon. Eu estou aqui para o ajudar e para servir. Boa sorte.